Hoje simplesmente eu vou te entregar os melhores mouses para você comprar em 2026. E antes que vocês perguntem, não, eu não sou patrocinado por nenhuma dessas marcas e basicamente eu selecionei mouses com tecnologia e custo-benefício. Então, pô, fica até o final do vídeo para você não perder nenhum desses mouses e simplesmente já sair com o seu mouse ideal. Parar de ficar procurando mouses aí espalhado pela internet, mouses ruins, encomendado por gente que é patrocinado e simplesmente sair com o mouse que vai te entregar tudo por um preço justo. Então, sem mais enrolação, bora lá. Para começar, eu não podia pular ele é um ótimo mouse custo-benefício já de entrada, baratinho. Eu tô falando do nosso queridinho Ajax NJ08V2, que simplesmente é um mouse de uma marca chinesa, pô, e quando marca chinesa entra no assunto, não tem como fugir, como o Attack Shark, Deluxe e até mesmo a Ajax, são mouses que vêm diretamente da China e tem um ótimo custo-benefício. E aqui não seria diferente. Já começa por esse mouse simplesmente já ter uma telinha OLED que você vai estar conseguindo ali olhar a sua DPI, porcentagem de bateria e simplesmente olhar o modo de conexão que você está no momento. Pô, isso nem o meu Attack Shark X11, que pô, é 3 vezes o valor, não tem. Aqui temos um mouse com acabamento fosco e simplesmente com um designer muito minimalista, que pô, é o convencional para um mouse. Vamos ter um sensor da PixArt, que é o nosso querido PAL3311, que pô, dispensa comentário. A PixArt amassa quando o assunto é sensor e pô, aqui temos um sensor ótimo. Vamos ter aí uma conectividade Tri-Mode, que vai ser no caso Bluetooth, Dongle 2.4 GHz e simplesmente USB tipo C, que é um USB simplesmente que virou o padrão hoje em dia. Até iPhone já é obrigatório a vir com USB tipo C. Vamos ter um poly-rate de 1K, vamos ter uma bateria de 300 mAh. Pô, sinceramente, não é uma bateria que eu recomendo para você que vai ficar horas e horas, mas para você que fica aí só a 6 a 8 horas no PC, pode ficar tranquilo que você vai estar conseguindo utilizar ele sem fio. Mas é lógico, você consegue usar ele carregando. Mas caso você é uma pessoa que quer a conectividade sem fio, quer ter a praticidade de tirar o seu mouse e mover para qualquer lugar, eu não recomendo tanto esse mouse. Tem opções um pouco melhor na lista que talvez seja melhor para você. Atualmente ele tá saindo por esse valor e pô, ele é o mais barato da lista e não é à toa, porque simplesmente ele já é um mouse de entrada que vai te entregar tudo que um mouse ali de 300 a 400 reais vai te entregar de tecnologia hoje em dia. O próximo da lista vai ser a nossa querida Redragon. Muitos gostam dela, muitos não gostam, mas pô, a Redragon acertou muito nesse mouse. Eu tô querendo falar do nosso queridinho Invader Pro. Vamos ter que simplesmente um designer ambidestro. A única parte ruim é que vamos ter que uma estrutura toda feita em plásticos ABS, que pô, poderia ser uma estrutura melhor, um acabamento um pouco melhor ali, um plástico talvez um pouco mais premium, mas pô, ok, porque ele vai ter ali simplesmente um design antiderrapante nas laterais, que já ajuda demais. Vamos ter uma iluminação RGB Chroma, pô, você consegue configurar no soft. O cabo dele simplesmente é removível. E já falando de cabo aqui, vamos ter apenas dois tipos de conexão. Vamos ter o Dongle 2.4 GHz e vamos ter aí a conectividade USB. Na verdade, o sensor também é da PixArt. Vamos ter o PNW, tem 3325, que pô, é um ótimo sensor também. Sensibilidade aí até 10.000 de DPI você vai estar conseguindo colocar nesse mouse com esse sensor. Vamos ter Switch Blue One, que simplesmente você vai ter, se eu não me engano, 20 milhões de cliques. Então você vai conseguir aí estar utilizando o mouse durante aí os seus 5 a 6 anos, se você for um cara que costuma jogar FPS, tranquilo. A taxa de polling rate dele também é de 1K e pô, é o normal padrão a se seguir nesses mouses sem fio de entrada. Vamos ter de 8 a 9 botões programáveis no software dele, então você vai conseguir estar fazendo alguns macros, algumas funções extras, se você souber configurar bem o software dele. E pô, o mais importante é a bateria, que vamos ter uma bateria aí de 700 mAh, que pô, sinceramente, é uma ótima bateria, é uma bateria aí que você vai conseguir usar o dia inteiro sem dor de cabeça nenhuma. Atualmente ele tá saindo nesse valor e pô, esse valor ainda tá ok, é o dobro do outro sim, mas aqui você já tem um mouse com uma bateria melhor, com um design um pouco melhor e de uma marca já consolidada aí no Brasil, que é a nossa queridinha Redragon. Nosso próximo da lista é o nosso queridinho Attack Shark R1. Pô, é um ótimo mouse, aliás, eu tenho um, é esse daqui, deixa eu ver se eu consigo focar, mas é esse mouse aqui, simplesmente incrível. O meu chega a ser o X11, mas o R1 é uma versão um pouco mais barateada do meu. Ele é uma ótima opção hoje em dia. Eu não recomendo o X11, eu recomendo o R1, porque o R1 ele é um pouco inferior, mas ele já tem ali umas tecnologias que na sua faixa de valor não tem comparação. É um mouse leve, ele chega a ser até mais leve que o X11, ele vai pesar aí suas 59 gramas. O corpo dele é ambidestro e também é ergonômico, então, pô, você vai ter um conforto ali na pegada, mas é aquilo, você tem que olhar de acordo com a pegada que você usa. O sensor dele é o PAL3311 da PixArt também. Vamos ter conectividade Tri-Mode, que no caso são aquelas três que eu citei no começo. Vamos ter o chip BK3633, que simplesmente
simplesmente é um chip que garante uma conectividade um pouco melhor. Pô, não adianta o mouse ser sem fio se ele não tiver um ótimo chip, se ele não tiver uma ótima tecnologia embutida. E o R1 já tem isso. Então você não vai sentir aquele delay, aquela latência gigante, porque aqui já temos um chip ok. Então para você que tá querendo um mouse para jogar ou com uma latência, uma potência um pouco melhor de conectividade, talvez essa seja a melhor opção. Aqui também vamos ter o mesmo switch com o anterior, então você vai ter em média seus 20 milhões de clique, que pode chegar até 8, 7 anos você utilizando esse mouse sem ter problemas de clique. A bateria dele tem até 65 horas de autonomia, então basicamente você vai ter ali um mouse que você vai conseguir utilizar ali o dia inteiro sem problema nenhum, e talvez você pode sim esquecer seus 2, 3 dias sem carregar, dependendo do seu modo de uso. E ele entra no modo descanso só de você não mexer, a maioria desses mouses. E vamos ter um soft dedicado aí que, por experiência própria, é um ótimo soft, um soft bem leve, você executa ele ali rapidamente, ele executa e rapidamente você consegue estar configurando, ativando e mudando as coisas do seu mouse sem dor de cabeça. O valor dele atualmente aqui no Brasil tá nessa faixa, e lembrando, o link tá aqui na descrição, e o valor pode alterar, por causa disso eu falo, entra no grupo de promoção, mesmo que você não for comprar agora, quando você comprar você vai ter um valor mais atualizado, mas tá tudo aqui embaixo separadinho, é só clicar, adicionar no carrinho e ajudar o canal. O próximo da lista é o nosso queridinho ATK VXE Dragonfly R1RE+. Sim, cara, o nome dele é bem grande, mas, pô, aqui vamos ter um sensor PAL 3395. E, pô, colocar em hierarquia, rapaziada, desde o primeiro até esse é o melhor sensor. E aqui vamos ter um sensor ótimo, perfeito, excepcional. Já começa que por causa desse sensor, você vai ter a opção de colocar até 18 a 25 mil de DPI nesse mouse. Se eu não me engano, é 24.600 ali de DPI. Então você vai conseguir colocar a DPI que você quiser nesse mouse. O peso dele chega a ser a 51 a 55 gramas. Pô, faz total diferença ali na gameplay para quem joga ou até mesmo para quem gosta de agilidade. Um mouse leve faz total diferença. A conectividade dele vai ser Tri-Mode também. De polling rate aqui vamos ter 2K de polling rate. Dependendo do modelo que você chegar, pode chegar até 4.000 de polling rate. Aqui também vamos ter switches da Ruano, então vai ficar na média ali dos seus 20 a 30 milhões de cliques. A bateria dele é longa e, pô, a partir daqui eu nem vou citar bateria, porque bateria daqui para frente dura aí seus 2 a 3 dias tranquilo, você usando frequentemente. E um soft que basicamente você vai conseguir ajustar polyrate, DPI, até mesmo configurar RGB, tá configurando tudo nele simplesmente pelo soft. Atualmente ele tá saindo nessa faixa e, pô, para um mouse ali que tá quase beirando o intermediário ainda a entrada, ele é um ótimo mouse. Para o nosso próximo na lista é a nossa queridinha Havit, que vem com o nosso queridinho MS9 66SE. Pô, a Havit domina em questão de fone. E, pô, nesse mouse eu acho que ela acertou bastante. Aqui vamos ter um mouse que, pô, já é pensado para você que joga, porque ele vai ter uma ótima durabilidade para jogos. Aqui vamos ter também um sensor da PixArt, que é o nosso queridinho PMW3325, que pode chegar ali de 800 a até 10.000 de DPI, que, pô, eu acho que você não vai chegar nem a usar 5.000 de DPI, mano. É bizarro esse tanto de DPI, mas eu nunca vi alguém passar ali dos 5.000 de DPI. Vamos ter a conectividade Tri-Mode e, diferente dos anteriores, aqui vamos ter um Bluetooth que chega até 5.3. Vamos ter aí 7 botões programáveis que você vai estar conseguindo mudar pelo soft dele. Vamos ter uma taxa de polyrate de 125 Hz. Vamos ter uma bateria de 500 mAh e recarregável via USB tipo C. E ele também já possui switch One aí que aguenta seus 20 milhões de cliques. Atualmente ele tá saindo nessa faixa de valor e, pô, os mouses atualmente fica nessas faixas de valor, rapaziada, não tem como variar muito, porque o que muda é uma tecnologia ou outra, então você tem que tomar bastante cuidado. Se precisar, rever o vídeo quantas vezes você precisar e ver qual tecnologia ali te agrada mais e te ajuda mais, dependendo do que você for usar. Para o nosso penúltimo da lista, eu vou voltar para nossa queridinha Ajax. Eu tô falando do nosso queridinho AJ139V2, que, pô, aqui vamos ter um sensor um pouco melhor, que vai ser o nosso queridinho PAL 3311. Vamos ter um mouse aí que simplesmente ele já vai ter um acompanhamento aí de uma dock de carregamento com iluminação RGB própria, então você vai estar conseguindo configurar e, pô, iluminação RGB num setup talvez
seja uma boa opção. Ele pesa aí só 66 gramas, chega a ser sim um mouse leve. Vamos ter aí a nossa conectividade Tri-Mode também. O poly rate dele chega a ser de 1K. Vamos ter switches Huano, então fica ali na média dos seus 20 a 30 milhões de cliques. E uma bateria de 500 mAh, então vai ficar aí por volta dos seus 2 a 3 dias tranquilo. Uma boa autonomia para você que joga. E o nosso último da lista, que eu recomendo esse daqui para você que, pô, você tá com dinheiro a mais, você realmente quer gastar, esse daqui talvez seja o mouse ideal para você. Você tá com ali seus 300 a 400 até 500 reais para gastar em um mouse, talvez essa seja a melhor opção. Eu tô falando da nossa queridinha Rapo VT3 Pro, que, pô, é uma ótima marca. Pô, aqui já traz um mouse simplesmente intermediário, eu diria. Vamos ter aí o sensor da PixArt, o PAL 3398, que, pô, uma DPI ajustável de até 26 mil. Dependendo do modelo, você consegue aí até pegar um de 33 mil de DPI, mas como eu disse anteriormente, eu nunca vi ninguém usar acima de 5 mil de DPI, mas tá aí se você quiser. Vamos ter um poly rate de 8K, então você vai ter um tempo de resposta aí de 0,1 milissegundos, então, pô, é absurdo de rápido. Vamos ter 9 botões programáveis, que é o padrão, não chega a ser algo igual, mas tem 9 opções aí para você estar configurando. Aqui não vamos ter a conexão Tri-Mode, vamos ter apenas a conexão USB e simplesmente o wireless com adaptador já incluso. E, pô, sinceramente, é o que precisa, cara. Não se iluda por conexão Tri-Mode. Você raramente vai usar conexão Bluetooth, talvez um aparelho ou outro ali, às vezes você quer conectar até mesmo do teu celular, mas nada do que isso. Se você for usar no computador, essas duas conexões já está ótima. O peso dele chega a ser aí 59 gramas, que, pô, é o ideal. E, pô, de todos da lista aqui, vamos ter tudo nesse mouse. Vamos ter um mouse com 8K de poly rate, um sensor simplesmente incrível. E, pô, no mouse, rapaziada, o que conta é isso, pô. Depois da ergonomia, o que conta é isso. Um ótimo sensor, ótimo tempo de resposta. O resto nós consegue modelar aí, consegue dar um ajustezinho ali ou outro e consegue estar fazendo ser adaptável, mas isso não tem como mudar. Então, de todos da lista, esse daqui é o melhor, mas, pô, como eu disse anteriormente, você tem que olhar qual é melhor para você. Eu recomendo, quando você for comprar qualquer mouse, você olhar taxa de poly rate e simplesmente sensor. Prioriza sensores daí da PixArt, como o PAL 3311, o PMW, que simplesmente são ótimos sensores aí da PixArt mesmo. E, pô, e se você gostou de algum mouse dessa lista e você for comprar, tenta comprar aí pelo meu link, que você vai estar ajudando o canal a continuar aí com esse tipo de conteúdo. E, pô, estamos chegando aí na marca dos 1000 inscritos, então se você puder se inscrever, você vai estar me ajudando até demais. Então é nóis, muito obrigado se você assistiu até aqui, é nóis, valeu e fui!